Boa noite, entrando no ar o programa Canal Aberto. Hoje debatendo um tema muito importante, que é a união civil homoafetiva. E toda essa questão da luta contra o preconceito em relação aos gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, transgêneros. Então, para debater esse tema hoje, nós estamos trazendo a jornalista Luísa Eduarda dos Santos, aqui à minha direita, a advogada a doutora Gabriela Piardi e o doutor Alexandre Pienes, advogado, que também vai colaborar aí com esse debate. Então, nós vamos iniciar com as considerações, com as impressões sobre o tema, a partir da Luísa, que inclusive trouxe essas duas publicações aqui da Assembleia Legislativa. As duas são da bancada do PSOL, né? Do Partido Socialismo e Liberdade. Aqui, inclusive, isso aqui está vinculado ao gabinete do deputado Pedro Ruas, né? Então, nós temos essas duas publicações aqui, A Luta das Mulheres Muda o Mundo, e esse caderno muito importante, que são os direitos LGBTs. Luísa, tu poderia dar um panorama para nós, como é que está essa luta, como é que está se desenvolvendo essa trincheira aí no meio desse mar de preconceito e, de certa forma, de conservadorismo que a sociedade brasileira está imersa? Bom, boa noite a todos e aos telespectadores. Essa é uma luta que ainda a gente está avançando aos poucos, né? Existe muito conservadorismo ainda, muito reacionarismo, e também por causa da bancada fundamentalista no Congresso Nacional, mas aos poucos eu vejo uma certa evolução. Casamento civil, no caso, homoafetivo, isso já é uma grande evolução, que apesar de ser ainda ter uma certa insegurança jurídica por não ter sido transformado em lei e sim estar apoiado em uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, mas já é um grande avanço, pelo menos em relação ao que se tinha até então, né? Mas ainda há muito a evoluir nos direitos das pessoas LGBTs como um todo, não só de gays, lésbicas e bissexuais, que formam três orientações sexuais, mas também no que diz respeito às pessoas transgêneras, trans e travestis, que formam identidades de gênero, né? Nesse aspecto também existe um vasto campo ainda de progressão a se conquistar, né? É que às vezes, me permite uma parte, às vezes as pessoas não entendem muito bem esses conceitos, assim, às vezes é necessário explicar a diferença entre... Então, todas as pessoas, elas possuem duas identidade de gênero e orientação sexual. Aquelas pessoas que se reconhecem como nasceram são pessoas cisgêneras, como todas as pessoas que compõem a bancada aqui comigo. Agora, aquelas pessoas que não se reconhecem com o gênero com o qual foram designados ao nascer, que é o meu caso, são pessoas transexuais ou travestis, né? E isso depende de uma autopercepção da pessoa, né? Mas todo mundo também possui a sua orientação sexual, que diz respeito a por quem a gente nutre afeto, no caso, né? Mulheres que se relacionam com homens e homens que se relacionam com mulheres são héteros. Homens que se relacionam com homens e mulheres que se relacionam com mulheres são homossexuais, né? E aqueles que nutrem desejo pelos dois gêneros são bissexuais, né? Então, basicamente é isso. Perfeito. Nós temos uma discussão no Congresso e com o apoio, e a gente precisa falar isso com um apoio muito forte da bancada conservadora, principalmente da bancada evangélica, no que se refere ao Estatuto da Família, né? E a manutenção, por assim dizer, do artigo 1723 do Código Civil,
que diz que se considera união entre o homem e mulher, se considera esse conceito de família, que é uma união entre homem e mulher. Então, de certa forma, muito embora ainda a gente tenha jurisprudência, a gente não tem um aspecto legal definido. É isso ou não é isso, doutora Gabriela? Muito boa noite. Boa noite aos colegas de bancada, aos telespectadores. Realmente a gente carece de uma legislação que reafirme, né, os direitos homoafetivos, por assim dizer. O que ocorre é que nós temos na Constituição Federal um artigo que define a entidade familiar como homem e mulher, e assim ele foi reproduzido no Código Civil. Contudo, desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, o Judiciário brasileiro e, de modo pioneiro, o Judiciário aqui do Rio Grande do Sul passou a reconhecer e dar visibilidade aos direitos de casais homossexuais, né? Nós tivemos a primeira decisão de direito previdenciário que reconheceu um companheiro como dependente na esfera previdenciária, uma decisão aqui do Dr. Roger Halper Rios, hoje desembargador no TRF4, e realmente carece que a legislação reconheça todo esse avanço jurisprudencial que nós tivemos ao longo desses 20 anos, por assim dizer, né? E existe sim uma resistência, né, um reacionarismo, como bem elencou a Luísa, quanto a esse reconhecimento, porque nós sabemos que no Brasil, enfim, não há uma separação, não há um reconhecimento total da laicidade do Estado, então não há um reconhecimento do Estado laico, que é o que a gente, que é o que hoje gera a resistência desse reconhecimento de direitos, né? É essa confusão entre Estado e religião, inclusive de religião e espiritualidade, porque religiosidade não significa espiritualidade, né? Então existe, desde sempre na história da humanidade, houve a influência, né, dos religiosa com o Estado, enfim, na dominação de poder. E hoje o que a gente vive é a reprodução disso, e nós temos realmente uma bancada significativa que na última semana votou 100% pela absolvição, né, do presidente Temer. Então é uma bancada bastante conservadora e que realmente ela é um obstáculo para que a gente evolua como nação e como reconhecimento de direitos de cidadania, né? Perfeito, perfeito. Doutor Alexandre, nesse contexto, assim, do ponto de vista da prática jurídica, o que se vê hoje nos tribunais e principalmente nos escritórios de advocacia nesse sentido, né? A gente tem informações, por exemplo, que existem inúmeras declarações de união estável entre pessoas do mesmo sexo aqui em Novo Hamburgo, né? Aqui na região, tabelionato, aqui, eles têm inclusive esses dados tabulados, né? Como é que funciona essa realidade hoje? E há uma tendência, pelo menos os tribunais, né? Ou ainda existe resistência de um ou outro tribunal, até porque o nosso Estado, o nosso Tribunal de Justiça, ele está sendo desbravador, nesse sentido, ele está sendo pioneiro, né? No contexto nacional. Mas como é que está funcionando isso do ponto de vista do dia a dia do direito? Primeiramente, boa noite, Fernando Marco, boa noite, colegas de bancada, boa noite, telespectadores. O posicionamento do Poder Judiciário brasileiro, ao meu ver, está praticamente pacificado, Fernando Marco, justamente em virtude dessa resolução que bem mencionou a Luísa, onde a resolução, o número dela, só para nós destacarmos, 175 do ano de 2013, onde ficou estabelecido a proibição dos cartórios de registro civil de se negarem a fazer a declaração de união estável entre pessoas do mesmo sexo, ou converter a união estável em casamento civil, ou até mesmo celebrar casamento civil. Então, embora não haja uma legalização a respeito desse assunto, essa resolução do CNJ está baseando muitas decisões Brasil afora. Então, hoje em dia, além dessa resolução, nós temos um projeto de lei de autoria da senadora Marta Suplicy, onde se discute exatamente
a alteração desse dispositivo legal do Código Civil que tu levantou, que é o artigo 1723, para que a definição de identidade de familiar deixe de ser apenas homem e mulher e passe a ser de pessoas. Porque nós temos na Constituição Federal o princípio da igualdade, de todos são iguais, independente de raça, cor, enfim. Então, por que pessoas do mesmo sexo não podem constituir uma entidade familiar? Então, a jurisprudência, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ela tem sido muito coerente e uníssona nesse posicionamento. Quem sabe daqui um pouco tem uma certa insegurança jurídica nesse particular, por quanto ainda não há uma legalização. Mas o entendimento jurisprudencial, o entendimento do STF, né? Está pacificado. Está pacificado. Houve um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no ano de 2011, onde restou pacificada essa questão, em que não poderia haver essa distinção entre homem e mulher para o reconhecimento de uma união estável. Independente do sexo, se forem do mesmo sexo. Até porque a questão própria tem duas questões. Uma é a questão da família. Porque hoje a família ela é formada de maneira diferente. Tá? Tem as questões monoparentais, por exemplo, né? Tem a questão do poliamor, que também poderia ser debatido numa outra oportunidade, né? Que é uma realidade, né? A prova, e o Mr. Catra lá, que tem não sei quantas mulheres, ele tem um harém, né? Ou daqui a pouco tem um casal de amigos aí que em uma época, numa oportunidade, eles assumiram um relacionamento publicamente em que eram duas moças e um rapaz no relacionamento. Dali, um tempo, inverteu-se, ficou dois rapazes e a moça, né? Então, existe um casal ali que está sempre junto, mas eles vão trocando os parceiros. Né? Eu sei que isso, talvez, para a cabeça de muitas pessoas, isso é uma coisa que choca, né? Até porque ela entra em conflito com convicções religiosas, com questões morais, com questões de tradição, de família, aquela coisa toda. Né? Tu abordar esses temas, Luísa, num país, num estado, numa unidade da federação, em tese, extremamente machista como é o Rio Grande do Sul, né? Como é que funciona isso? Como é que funciona essa luta em relação ao preconceito quando tu verifica lá que houve, por exemplo, uma violência em relação a um travesti, um transgênero? Quais as providências tomadas? Bom, até pelo teu coletivo, que diz que então, olha só, eu vou aproveitar para dar um dado que poucas pessoas têm conhecimento. Ano passado, em todo o Brasil, conforme a Rede Trans Brasil, foram 144 assassinatos de pessoas transexuais e travestis. Esse ano, até o final do mês de julho, esse número já estava em 105 ou 107 por aí. Ou seja, a tendência é de que esse número vai extrapolar. Isso porque aonde? Em todo o Brasil. Todo o Brasil, 107 só nesse ano. Homicídios. De pessoas trans. E o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E quantos deles investigados têm esse dado ou não? Muito poucos são investigados e muitos poucos têm, como é que se diz, notícia, assim, tem repercussão, como foi o caso da Dandara no Ceará no início do ano. Aquilo ali foi uma exceção à regra, né? Muitas nem têm nome. Teve o caso dessa menina aí que foi aqui em Porto Alegre. Também, mas assim, são casos... Centro de Porto Alegre. São casos, assim, raros, né? Mas a violência aqui no Rio Grande do Sul é uma coisa que, apesar disso tudo, é uma coisa com a qual eu me surpreendo até de uma certa forma positiva. Porque eu sou uma pessoa que... Eu não tenho sofrido nenhum tipo de preconceito, não tenho passado assim... Eu passo por muito pouca situação de constrangimento por causa da minha identidade de gênero, né? Temia-se, o diretório estadual do partido temia que eu pudesse enfrentar algum tipo de problema no passado, durante a campanha eleitoral, que eu fui candidata a vereadora. Não tive nenhum problema. Como é que foi a tua campanha? Vamos abrir um parênteses, que a gente se interessa também. Como é que foi assim, a abordagem e principalmente como é que foi o apoio das pessoas que se identificam, né? Não tanto das pessoas que declaram, eu vou te dizer que de uma certa forma foi bastante satisfatório. Da senhorinha, aquela tiazinha que chegou lá, do tiozinho aquele lá na periferia. Na verdade, eu tinha um perfil que eu procurava de eleitor.
né? E eu tinha mais companheiros que estavam comigo e essas outras pessoas faziam a minha divulgação também, né? Tinha uma equipe, Exato. coordenação de campanha. Eu tinha algumas pessoas comigo. Eu procurava as pessoas mais jovens, procurava conversar mais com garotas, com mulheres, né? E deixava mais os homens e as pessoas mais idosas para que as outras pessoas que estavam comigo fizessem a minha campanha, justamente por uma questão de segurança, né? Então foi bacana, assim, porque no final das contas eu consegui superar a minha expectativa inicial em relação à minha votação, né? Eu sei que tem muita coisa para construir pela frente, mas foi um primeiro passo que foi dado, porque eu acho que eu fui a primeira candidata transexual de Novo Hamburgo, até onde eu tenho conhecimento, né? Então, isso foi um avanço. Mas, claro que a minha pauta não é só a pauta das pessoas trans, engloba todas as pessoas LGBTs. Sim. Durante a campanha, teve um amigo que estudava num colégio aqui de Novo Hamburgo, que agora está em Rio Grande, que me ligou, me pediu, dizendo: Luísa, meus colegas estão perguntando quando é que tu vai vir aqui. Porque no início do ano, durante a ocupação daquela escola, eu estive lá fazendo uma roda de conversa. Nessas ocupações, né, que foi um grande movimento, um grande Exato. fenômeno organizado pelos estudantes, né? E teve muito esse debate, né? Teve. Escolas, né? Eu fui em pelo menos 2 escolas fazer rodas de conversa sobre a questão LGBT, aqui em Novo Hamburgo. Foi incrível que eu participei casualmente de uma roda de conversa, abrindo parênteses, e é engraçado que lá na coordenação tinha alguns meninos, algumas meninas que se identificavam com igrejas evangélicas, tá? E ao mesmo tempo que tinha aquela questão da formação religiosa, que a gente sentia até na própria conversa, ao mesmo tempo eles estavam promovendo esse debate numa atitude extremamente democrática, muito impressionante. Eu citar a escola Sênior Ludwig em Canoas, muito legal. Assim. Eu fui na Borges de Medeiros e naquela outra lá, perto da Sociedade Ginástica lá de Hamburgo Velho. Pasqualini. Exato. Sim, perfeito. A doutora Gabriela Piardi, esse crescimento, não sei se é um crescimento ou talvez as pessoas estão, até por conta das redes sociais, as pessoas gostam de se posicionar, né? Então, eventualmente, a gente vê alguns posicionamentos assim que são preocupantes, né? Vinculados a um certo candidato, que pretenso candidato a presidente. Ainda tem uma discussão de se vai ser candidato a presidente ou se vai ser candidato ao Senado. Surgiu uma nova, né, o Senado do Rio de Janeiro, que é o candidato Jair Messias Bolsonaro, né? E aí recentemente houve aí uma polêmica envolvendo 2 cantoras de funk, que é a Pepe e a Neném, né, dizendo que eram contra elas que são homossexuais assumidas, são lésbicas assumidas, e dizendo que são contra a manifestação pública de carinho, alguma coisa do gênero, né? E se declarando também apoiadoras de Jair Messias Bolsonaro, que por sua vez se diz evangélico, batizado nas águas do Rio Jordão pelo pastor Everaldo, que foi candidato a presidente, e promulgando uma pauta extremamente conservadora, dizendo inclusive que se tivesse um filho gay ele mataria, né? E outras questões de gênero, por exemplo, como numa palestra num círculo israelita. Isso é uma coisa que daí também que abrir mais um parênteses, porque num círculo israelita, que em tese seria um local que deveria se trabalhar contra o preconceito e contra o fascismo, né? Já que os judeus em tese foram objeto lá do holocausto, né, da Segunda Guerra Mundial. Ele vai lá e diz que ele teve 4 filhos, e aí teve um momento que ele fraquejou e teve uma mulher. Como é que tu vê esse posicionamento e as pessoas apoiando esse tipo de pronunciamento de um candidato a presidente, uma pessoa que pode vir a ser presidente da República Federativa do Brasil? É triste, mas não deixa de ser um produto do projeto de nação que a gente vive e, enfim, acho que teve início na década de 60, com a ditadura militar. A gente teve um civil militar, né? Uma ditadura civil militar, não só militar.
Mas a gente ali iniciou um projeto de nação que hoje nós somos produto disso, de uma despolitização geral da população, de uma falta de reconhecimento da classe a que a gente pertence, né? E a PP e a Neném, elas são um fiel retrato disso. Elas são as oprimidas que adoram o opressor. Elas não se reconhecem como sujeitos de direitos, como pessoas de plena cidadania, né? E claro que também aí eu acho que também tem uma jogada de marketing também que faz muito parte do nosso mundo atual, que é um modo que elas têm de ter uma visibilidade na mídia e talvez adentrar setores em que elas não adentrariam. Mas é falso, porque quem gosta do Jair Bolsonaro e quem fomenta as ideias do Jair Bolsonaro, ela não ouve PP e Neném, nem vai passar a cultuar PP e Neném, né? Mas é triste. Mas eu vejo, vocês estavam falando antes da questão das ocupações das escolas, e assim, eu tenho muita esperança na geração futura. Eles são muito mais tolerantes, e tudo isso em função do que a luta já caminhou. As pessoas têm uma tolerância maior e têm um aceite maior da identidade do outro, por assim dizer, né? Eu sou uma pessoa lésbica e que eu, dentro do meu seio familiar, da minha família, não tenho nenhum tipo de obstáculo e de preconceito. Então, assim, nunca sofri. Então, isso é algo que é esperançoso, assim, de um mundo. Tenho sobrinhos, crianças que sabem da minha orientação sexual e que, então, enfim, para eles isso não faz que é a coisa mais natural do mundo. Justamente. Isso não tem, né? Então, eu acho que essa questão da PP e Neném é um retrato da Desespero para voltar à mídia, né? Para voltar à mídia. Sim. E é aquela questão do oprimido que cultua o opressor, assim como o trabalhador cultua quase uma síndrome de Estocolmo, né? E assim vai. É um retrato. É interessante entrar nesse ponto, porque assim, também a gente não pode confundir as coisas assim, daqui a pouco tem o telespectador, mas vocês são de esquerda. Eu não sou de esquerda nem de direita, eu não tenho posicionamento nenhum a respeito de nada, minha amiga Luísa, entendeu? Eu sou um robô aqui, eu sou simplesmente um moderador e mediador. E aí para reforçar essa minha posição, que eu acho que é um erro muito grande, é tentar vincular esses movimentos, que são os movimentos de luta LGBT, com partidos de esquerda, tá? Então, assim, daí o camarada é filiado no PSDB, o PSDB em tese é de esquerda, ele é de centro-esquerda, porque é um partido social-democrata, né? Ou um partido progressista, que é um partido mais alinhado à direita, digamos assim, né? Mas não, eu sou defensor dos direitos LGBT, eu sou defensor dos direitos das mulheres, né? Assim como acontece na Europa. Na Europa tem muita pauta da direita lá, que envolve a questão dos direitos civis, né? Talvez aqui essa coisa, existe essa, ou talvez não exista, como é que o senhor vê isso aí, né? Então, mas o camarada lá, ele é de extrema direita, mas ele tem uma orientação homossexual, né? Ou bissexual, até onde o conservadorismo está vinculado à direita, né? Como a gente entende como direita, pelo menos a nível de Brasil, né? Não sei se vocês pautam isso aí, se vocês, né? Daqui a pouco vai um casal lá que olha, nessa questão aí dos direitos homoafetivos ou homossexuais, o Jair Bolsonaro, ele é meio contundente, mas essa outra questão aqui, por exemplo, ele seria a salvação do Brasil, tá? Como é que tu vê isso? Fernando, eu acho que a gente não pode confundir, né? Só porque fulano tem simpatia com determinado partido político, ele é contra o movimento LGBT, por exemplo. Eu acho que é um assunto que ele tem que transcender os interesses políticos, né? Não há necessidade de nós vincularmos determinado partido, determinada sigla a uma orientação sexual. Eu acho que vai muito além disso, né? Não, é totalmente desnecessário, digamos assim, determinado partido político se manifestar que é contra o movimento, ou quer seja, movimentos sociais, contra a reforma trabalhista, contra o casamento homoafetivo. Mas, por exemplo, tu vê partidos de esquerda lá com o seu coletivo lá específico lá, né, de luta. Existem esses coletivos, por exemplo, um coletivo LGBT num partido
de direita, num PSC, por exemplo, que é um partido que está mais hoje vinculado às igrejas evangélicas, pentecostais? Sim, eu Isso é uma pergunta para você, porque eu não sei. Não, assim, até o PSC é o Partido Social Cristão que faz campanha aberta contra todo e qualquer direito homoafetivo. Então, assim, acontece que no Brasil a gente tem uma esquizofrenia com a questão dos liberais, né? Eles são liberais até ali. Porque na Europa, se a gente pegar historicamente, na Europa, os direitos civis, o reconhecimento, inclusive, das uniões homoafetivas derivaram de governos liberais, né? Não foram de governos de esquerda, né? Mas então, enfim, no Brasil a gente tem que também aceitar as transformações do mundo. No Brasil hoje, os partidos que discutem essa questão de gênero e de orientação sexual são os partidos de esquerda. Mas não há impedimento que os partidos identificados com a direita, mas hoje é um constrangimento, tu vê. Aí, abrindo um parênteses, a gente teve uma presidenta como a Dilma, que é uma progressista que não conseguiu pautar a questão do aborto, que ela se identifica. E a gente sabe que a Dilma é uma pessoa que milita a favor da liberação do aborto, que isso é um outro tema que não vamos entrar na polêmica aqui agora. Sim. Mas ela não conseguiu pautar. E assim, se ela pautasse, ela não teria muitos adeptos que acabou tendo. Mas aí nós vamos entrar numa outra questão, Gabriela, que é a seguinte. Um dos grandes erros, e eu estava comentando isso já há alguns dias, em relação à questão desde o governo Lula, como é que as coisas vieram. Porque assim, primeiro teve o José Alencar, que foi o vice-presidente do Lula, que era afiliado ao PRB. Partido que todo mundo sabe que é da Igreja Universal. A partir dali começou a se criar a bancada fundamentalista com força. E depois, quando a Dilma assumiu no primeiro ano, veio o kit Escola Sem Homofobia, que era proposto pelo MEC, e os fundamentalistas exigiram que a Dilma vetasse o kit em troca de apoio de governabilidade. Né? Então, isso é uma questão que eu vejo muito presente. Assim. Com relação ao fato de partidos de esquerda terem setoriais LGBTs, e não tanto os partidos de direita, eu não vou aí nem entrar no caso, no mérito de PSC, PRB e outros partidos assim, mas independente disso, o que importa não é o partido, o que importa é a pessoa, sabe? Porque assim, tu não precisa ser uma pessoa gay, uma pessoa lésbica para tu apoiar a causa, tu não precisa ser uma pessoa trans para apoiar a causa. Vou dar dois exemplos bem concretos, tá? Que são vinculados casualmente ao meu partido, mas que me ocorrem agora, assim, de momento, tá? A Luciana Genro, que foi a primeira candidata a presidente da República a falar sobre transfobia num debate presidencial em rede nacional, né? E a Fernanda Melchiona, vereadora em Porto Alegre, que no início do ano me concedeu uma homenagem no Dia Internacional da Mulher. Eu fui homenageada pelo mandato dela, né? Então, são duas pessoas com as quais eu sei que eu posso contar de forma integral, né? Mas então, de uma forma em geral, tu não precisa ser uma pessoa trans, lésbica, gay, bi, qualquer orientação sexual para tu apoiar a causa. Isso é importante. Mas assim, só voltando ao Fernando, mas se a gente pegar a Melchiona e a Luciana, elas são pessoas identificadas com a esquerda. Se a gente falar agora aqui, eu não sei, eu não tenho lembrança, mas alguém lembra aqui de alguém identificado com a direita que tenha se manifestado a favor da causa, inclusive pelo reconhecimento da criminalização da homofobia, ou até não contrário ao casamento até onde eu sei homoafetivo, né? Inclusive, eu até ia, desculpa te interromper, Gabriela, ia perguntar para a Luísa o que levou a tu optar por, digamos, se filiar ao pessoal. Eles têm um posicionamento, uma cabeça aberta para esse tipo de discussão? Sim, ou foi inclusive, influenciou essa questão exato, na pessoa? O pessoal já é identificado com essa causa há mais tempo, e não só com essa causa, como uma causa das minorias em geral, contra a causa das pessoas vulneráveis em geral, né?
e eu me sinto muito confortável dentro do partido. Mas, fora isso, eu queria dizer assim que até onde eu sei, o PSDB tem um núcleo LGBT. Né? Então, o PSDB seria um partido assim que, fora do espectro da esquerda, que tem um núcleo LGBT que eu tenho conhecimento. Não é tão explorado. Né? Não é tão explorado, mas tem. A pergunta foi essa mesmo, foi nesse sentido, né? Que, infelizmente, agora a gente vai ter que fazer um pequeno break aí para os nossos apoiadores culturais e voltamos no segundo bloco com mais debate.